Então a gente não precisa ter medo, né? Porque hoje é muito comum Medo é ausência. a gente ter medo do futuro que tá aí por aí. Porque tanta gente anunciando tantas coisas, né? E anunciando o medo, né? Anunciando o medo. É o mal que Matrix. se aproveita do mal, igual o Marluz falou. Perfeito. Aproveitando o momento da sombra. Faz, agora é a hora que eu entro aqui, ó. É aqui. Medo é a antítese da criação. Me pergunta se você acredita no diabo. Eu falo, acredito no medo. Porque o medo é o vazio. Se eu tenho os meus mestres e mentores, se eu tenho o meu Cristo dentro, se eu tenho a energia do amor, eu não tenho vazio. Eu preencho. Num quarto escuro, por maior que seja a escuridão, se a gente acende um fósforo, a gente ilumina aquele recinto. Então, medo é a antítese da criação. Medo é o contrário de Deus. Como você tem a própria criação, Fiat Lux, haja luz. Sim. A partir desse momento que a gente acende essa luz, seja pela compreensão, perdão, amor, seja pela espiritualidade, pelo caminho manifesto de ser bom, você escolhe todo dia. O Chico Xavier falava, todos os dias a gente acorda com a possibilidade de escrever um novo capítulo no livro da vida, a gente acorda todo dia com a possibilidade de ser feliz. Basta. Mas está dando errado. Você está permanecendo errado. Cadê a autorresponsabilidade, né? Cadê o desejo de mudar? Isso tudo é fenomenal. Quando estava falando sobre a sombra e o medo, eu lembro, aí não é da época de vocês, mas eu comecei a trabalhar um pouco antes de 1980. Sabe qual era o nosso pavor? E havia uns robôs. A gente já tinha, na TV, eles punham a ideia, uma TV preto e branco, eles punham a ideia daqueles robozinhos tudo andando, roubando nossos empregos, limpando a Rose do Sério? Jackson, limpando as casas. Todo mundo ia ficar sem emprego, não tinha futuro, porque os robôs iam dominar o mundo. Na década de 80? 70, 80, robótica. Cara, Aconteceu. A gente viu os filmes de ficção, eram os robôs que invadiam a Terra. Lembra os filmes? Filmes B de ficção. E nem tinha inteligência artificial nessa Nada. época. O computador era uma casa para o primeiro computador ali da IBM, era aquela coisa monstruosa. Mas sempre eu via nos meus filmes B, das sessões, das matinês de cinema, que você nem sabe o que é. Não. A matinê de cinema que eu levava, era 3 cruzeiros a entrada, comprava minha bala toffee de chocolate, ia para o cinema ver 2 filmes no mesmo dia. Eram esses invasores de Marte que eram os robôs. Olha, é o que a Suzy está falando. A gente acreditava que o que viria desconhecido era até a tecnologia. E hoje em dia a gente precisa tanto da tecnologia que é cada vez mais. Virou máquina, virou micro-ondas, virou fogão, virou forno, virou carro, virou avião. Aquilo que ia destruir. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Primeiro, esses robôs não podem existir sem uma inteligência humana programando eles. Porque outro medo que a gente tinha tinha os desenhos de que a máquina ia programar a própria máquina e ele ia dominar o mundo, né? Não tem como. E pior, na inteligência artificial, acho que tem o maior desafio. O Marluz é psicólogo, deve ter mais profundidade nisso. Você já tentou entender um ser humano? A máquina vai ficar louca. Ela dá a resposta óbvia, daqui a um pouco pega um maluco que diz, não, a Terra é plana. Pronto, destrui. Aí vem o outro e fala, não, agora ela é oca. Outro vem e fala, não, é meia plana. E nós estamos sempre destruindo as próprias teorias. As próprias crenças, né? A inteligência artificial não consegue alcançar o instinto humano. O raciocínio não consegue. Eu tenho certeza disso, que vai chegar um momento que ela própria buga e vai dizer, tô louca, tô precisando de psicólogo aí, vou buscar um psicólogo para entender. A inteligência artificial vai passar pelo mesmo processo, vai ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Mas e as realidades paralelas, por exemplo? Todos nós temos vidas paralelas, de acordo com a quântica, certo? Sei lá, por exemplo, pegando o meu caso, deve ter vários Maurícios que tiveram escolhas diferentes durante a vida, vivendo ao mesmo tempo. Será que a gente vai começar a ter acesso a esse tipo de informação mais do que a gente tem hoje? Eu acho que o que a gente tem hoje já é suficiente. Não precisa mais. Porque, olha, você pode ter uma vida paralela agora. Se eu falar para você, fecha o olho e vai até a pessoa que você mais ama nesse momento. Pronto, perdi apesar de estar fisicamente aqui, em holograma está lá. E a pessoa vai sentir lá. Vai te sentir, vai te ver, vai te enxergar. Vai perceber a sua presença. A gente já vive isso. É uma questão mais de observar o que está acontecendo. Mas a gente sempre viveu realidades paralelas. Só que mesmo com muitas realidades paralelas, tem sempre a consciência. A consciência é o centro de tudo. Você pode ter 200 realidades paralelas. O que vai valer é a consciência. Onde você está aqui agora? Life is now. Life is now. Mas vocês já tiveram algum vislumbre de vidas paralelas? A maior comprovação da vida paralela é o pensamento. O que o Maurício é formado?
É a administração. O que você gostaria de ter sido sem ser administração? Jogador de tênis. Você já se viu jogando tênis, jogou tênis ou ainda sonha jogando tênis em campeonatos, ganhando campeonatos? Realidade para... Claro, você tem ali no projetar do teu pensamento, porque o pensamento é atividade elétrica, é atividade sensorial, atividade biológica, formando uma imagem, uma realidade que nos afeta a ponto de deixarmos no passional, na emoção, manifestar dentro de nós e fora sentimentos, atitudes, ações. Então o Maurício já se viu ganhando vários troféus. Quando tinha a vontade adolescente, né, de jogar, jogava com os maiores de aposta, sonhava com isso. E ali era uma realidade paralela. Mas a realidade dessa dimensão te fez fazer administração. Então, todos os dias, quando acessamos o mundo dos sonhos, fomos a uma realidade paralela. Encontramos quem já se foi. Vamos a cidades espirituais incríveis. Eu vou na nave do contato imediato 3º grau sempre. É uma vez por ano eu tenho esse mesmo sonho. Isso é uma comprovação de todo mundo que chama de projeção astral, enfim, de acesso a uma realidade que não é essa, mas atua no nosso corpo. A gente acorda, eu quero voltar para esse sonho, ou então, não quero nunca mais sonhar com isso. Isso é uma comprovação. Agora, dentro da paranormalidade, nós acessamos. A Suzy, por exemplo, canaliza, entra na frequência, ela abre um acesso a uma realidade paralela e lá consegue ver o que a pessoa sente, sentiu, viveu, vestiu, o que a pessoa está ali manifestando. Da mesma forma que eu, dentro da interdimensionalidade, eu vou às múltiplas que são costuradas em uma. Todas essas dimensões, fora, dentro, esquerda, direita, acima, abaixo, coexistem. Precisamos dessas realidades porque essa xícara aqui, está todo mundo vendo a xícara. Vocês daí estão vendo uma frase. O que está escrito aqui? Lean. Eu estou vendo aqui. Life is now. A mesma xícara, com visões e campos diferentes, com opiniões diferentes, de formas diferentes. Cada um vivencia ou enxerga a realidade de uma forma diferente, mas é uma realidade só. Mas cada um vivencia isso, a própria realidade, de diversas maneiras. Então, todos os dias acessamos, vivemos essas múltiplas realidades. Podemos escrever ou materializar uma realidade na nossa intenção. Mas se amanhã você decide parar com tudo e se dedicar ao tênis... Então, é isso que eu ia falar. Sabe o que uma coisa que me dá muito medo quando chegar no final da minha vida? Imagina que a gente morre e Deus mostra pra nós tudo o que a gente poderia ter sido. E aí, de repente, tem lá o Maurício campeão de tênis. Isso. Eu falo, caramba, eu poderia ter sido isso. Então, agora que eu tenho essa consciência, as coisas que me movem, esse medo também me faz falar assim, pô, eu posso mais. Isso me empurra para alguma coisa. Porque eu quero chegar lá no final e olhar e falar, tá bom, talvez eu não consegui o melhor quadro de todos, mas eu consegui um quadro legal. Eu fiz o melhor que eu podia, dentro das circunstâncias que me eram cabíveis naquele momento. Porque aí, talvez tenha que entrar um pedacinho, adentrar um pedacinho naquilo que a gente chama de ou destino, ou karma, ou causa e efeito, ou colher o que plantar. Porque também tem um efeito nosso na própria consciência. A gente vem com algumas linhas já escritas, não todas. Eu não acredito num livro totalmente escrito, mas algumas linhas mestras estão. Então, assim, se você jogar tênis, pode ser que você fosse boçal, milionário, e não criasse o Life is Now para nós. Aí o Ricardo chamava, você ia dizer, não, mas o campeão do tênis, o Roland Garros do tênis, mó arrogante. E pode ser que tenha ali, ó, se a gente põe essas linhas que a gente escreve Deus escreve certo por linhas tortas, ela podia estar escrito assim: se isto for te desviar do verdadeiro caminho, é melhor que não facilitem para mim. Você pode ter feito essa escolha. Outra realidade paralela está ali. E ela está atuando no teu campo o tempo inteiro. Você não está nem percebendo. Podia ser que às vezes eu morria muito mais cedo também. Muita coisa podia acontecer. Nossa. Podia não encontrar o amor verdadeiro que você encontrou, porque em vez de estar aqui, você estava lá. Tem muita... o campo das infinitas possibilidades da física quântica, ele é maravilhoso. Agora, o que é que muda o campo das infinitas possibilidades? O observador. O que você está observando? O observador. Você é o observador da tua vida. E você falou que o livro não está vazio, ele não vem vazio. Achei muito interessante isso. Eu tenho certeza que Deus nos escreve no livro da vida a capa, o prefácio e o final. E o final. As frases é o nosso dia a dia, atitudes quem determina. Agora você, Maurício, que tal em vez deste medo de chegar ao final da vida insatisfeito ou
arrependido de não ter feito nada. Que tal reprogramar a você chegar ao final da vida e velho estar muito bem na vida, próspero, aposentado, jogando tênis? É verdade. Ponto. Sem ego, né? O importante é o agora aqui. O que você está fazendo é condizente perfeito a esse momento da sua vida. Tenha certeza que Deus não vai te torturar ou colocar, olha aqui que você poderia ter sido, não. Deus vai te botar na balança e vai falar assim, muito bem, meu filho, você levou informações que precisava. Você acendeu a luz no meio da escuridão. Essa é a chave. Então reprograma isso. Eu quero ficar muito bem que o nosso podcast e todos os projetos se materializem pelo mundo inteiro. E quando eu chegar nos meus 80, que eu esteja bem jogando tênis na minha quadra particular. Reprograma. Nossa. Preencha o medo. Olha que lindo. E Perfeito, pode ser então. exemplo de superação, exemplo de se vencer a si mesmo. E isso não vai mudar quem é o Maurício, não muda. Agora, o gostoso desse livro, que tem só essas... Eu também acredito nisso. A capa, o prefácio e o final. E você recheia. Mas já pensou que cruel seria você chegar lá e já te entregarem um livro e falar, agora compara. Não, você está escrevendo o livro. E algumas coisas você já idealizou lá no mundo. Eu gosto de pensar no futuro. Olha como o mundo do futuro é maravilhoso e como a gente vive nele. Porque se existe essa possibilidade de livro, eu já comecei ele lá atrás e já defini algumas linhas dele. Então, eu já vivi o futuro. Agora, só estou cumprindo. Então, isso faz a gente sair do medo, sair da limitação. Mas quem que escreveu essas linhas que já vêm preenchidas? Somente você pode fazer isso. Esse é teu Deus. Mas é o meu Deus interior? Teu Deus interior. Teu Deus não pode... ele não existe para você fora de você. Porque o que existe fora de você é de outro. Você não pode ser adonado Deus do outro. Então, você, junto com esse teu Deus, é que vai lá e faz... essa capa é legal. Não gostei disso. Não, mas isso aqui você não pode mudar. Você montou. Agora o prefácio. Agora vamos escrever aqui, um pedaço da tua história. E vamos escrever o final do Maurício? Está escrito. E agora, Maurício, o que nós vamos fazer no meio? Agora é teu. Ele dá o caderno. Tem uma amiga que perguntou se ela escrever mal um livro desse, se ela pode jogar umas páginas fora. Aí ela falou assim, eu posso chegar lá e umas que eu me arrependo de jogar? Eu disse, não, porque é tua história. Tua história não é para ter culpa e para ter um modelo de destruição. Tua história é para você não repetir o que foi errado e repetir muito o que deu certo. Mas é tua história. Lê ali o teu livro. Você sabe o que deu errado? Você sabe. A gente, lá no fundo da alma, a gente sabe quando é culpado. A gente sabe. Somos imagem e semelhança do Criador, independente da forma que acreditamos ele ter. Somos imagem e semelhança, e como imagem e semelhança temos uma responsabilidade de, nesse livro, na qual escrevemos todos os dias uma nova página, escrever o quê? Aquilo que achamos que é divino, aquilo que são os mandamentos universais em todos os caminhos de religiosidade. Amar, perdoar, servir, oferecer, melhorar. Na Índia, perguntavam sempre a Sai Baba, e Sai Baba sempre falava que só havia uma raça, a raça humana. Não havia raça amarela, vermelha, negra, branca, não, só havia uma raça. E só uma religião, a religião do amor. E isso nos equaliza, isso nos integra ao divino. Então, quando a gente tem essa concepção de que todos os dias a autorresponsabilidade de nos tornarmos melhores, de fazermos o bem, como a Suzy falou, a gente sabe quando é culpado. A gente tem a mania de apontar o outro. E quando a gente aponta, são 3 vezes pra gente e 1 pro divino. A gente aponta, a gente delega. Ai, fulano me fez, fulano... Toda pessoa que te odeia, em algum momento te amou. Porque o ódio é o amor doente ou não correspondido ou maltratado. Todo mal que entra na tua porta, quem abriu a porta foi você. Que tal você, já que não foi jogador de tênis, de vez em quando ir para uma quadra de tênis jogar uma partidinha para alimentar esse seu sonho, que de uma certa forma, talvez não como você queira, mas ele pode se tornar realidade de várias realidades. Você ser o seu campeão. Então, mas aí que tá. Muito o bom. problema é que o meu sonho ele nasceu num período que eu acho que ele era movido pelo ego. O meu sonho não era ser jogador de tênis, era ter as conquistas, a vida, Muito o glamour, a fama. Então, se eu for só jogar tênis, eu não vai ter lá a televisão me entrevistando, eu não vai ter o prêmio multimilionário. Peraí. E aí eu vou dizer, Maurício, Deixar você responder. Já te respondi, quantos
seguidores vocês têm no canal de vocês? 300 mil. Em quanto tempo? Em 2 anos e meio. 3 anos. E isso não é reconhecimento, fama, projeção? Exatamente. Só que eu não queria, né, esse Sem o glamour. ego. Veio Sem o natural. ego. É a chave. Veio sem o ego. Veio sem a ambição do ter. Mas veio com a missão do ser. Você adquire isso. Você, na época, não tinha essa visão espiritual, não entendia esse serviço. E olha o que você está fazendo aqui. Você está tendo essa fama, esse reconhecimento. Você está tendo o retorno do universo, não como o campeão das partidas de tênis, mas vocês aqui como servidores. Agora, não deixa de alimentar isso, porque você indo jogar a sua partida de tênis, independente se é por fama, você está criando uma realidade paralela. Você está acessando essa realidade que está dentro de você. É o dar-se oportunidade. Eu ainda vou ter, que era o meu sonho, eu me vejo sendo chefe de cozinha. Eu sou psicólogo forense, terapeuta, a gente aqui tudo. Mas meu sonho é ser chefe de cozinha. Eu me vejo aposentado, parar com isso todo um dia, nem que seja por 2 dias. Depois eu posso pegar a grande nave e voltar para o universo. Mas sendo igual Ratatouille, chefe e tal, fazendo lá. Eu cozinho muito bem, mas é a minha realidade que eu ainda sinto que eu preciso vivenciar aqui nessa dimensão. Mas o porquê não acreditar que ela pode se tornar real? É o que eu falo, mesmo que seja nos últimos 2 dias de vida, eu vou fazer. Esse é o crer. É o crer para ser.